Salve galera, Sussonão, beleza? Tranquilo, só alegria. Ó, a gente continua a nossa brincadeira de falar de concordância verbal. Vou pedir a gentileza que, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista aos vídeos, são muito importantes para a gente chegar aqui nesse momento e continuar conversando sobre isso. O primeiro vídeo, principalmente, ele fala da regra geral de concordância, né? Uma regra universal, né? Que é sempre o verbo concorda com o sujeito, sempre. Né? Então a gente começa nessa pegada de entendendo que o verbo concorda com o sujeito. Aí até a gente vai falar um pouquinho de substantivo coletivo, né? Se eu falo assim, ó, o bando perturbou, você primeiro lembra o que é substantivo coletivo. Quando a gente fala de substantivo coletivo, a gente está falando de um grupo, né? Então, sei lá, se eu falo assim, ó, o bando, eu quero me referir a um grupo, né? A alcateia, enfim. Eu quero me referir a um grupo. Quando eu falo o bando perturbou, opa, o bando está no singular e o verbo também está no singular. E se eu falasse os bandos, opa, o sujeito está no plural e o verbo também está no plural. Tudo bem? Então sempre o verbo vai concordar nesse caso com o núcleo do sujeito. Legal? Primeiro no singular e depois no plural. Tá bom? Só que quando a gente olha para os últimos dois exemplos é interessante. Um bando de aves partiu. Calma. Com quem que partiu concorda? Com um bando, porque o partiu está no singular e um bando também no singular. E se eu olho para o de baixo? Partiram. Partiram está no plural e um bando de aves. Opa, quem que está no plural? De aves. Eu posso, nesse caso, fazer isso. No terceiro exemplo, é assim, ó, um bando de aves partiu, concorda com o núcleo do sujeito. E no de baixo, partiram, não precisa concordar com o núcleo do sujeito. Pode concordar com o núcleo da adjunta adnominal. A adjunta adnominal, se você não lembra, é aquele que restringe. Então, não é um bando qualquer, é um bando de aves, né? Eu estou especificando. Isso é adjunta adnominal. Só que quando a gente fala partiram, na verdade, está querendo falar de aves, então também está no plural. Sussonão, tranquilo? Então partiram e aves está no plural, está concordando com a adjunta adnominal. Posso fazer isso? Pode. Isso acaba acontecendo. É até interessante você perceber quando a gente fala de expressões, né? A maior parte, grande parte. Essas expressões, elas realmente são importantes. Vire, por quê? Porque eu preciso olhar para o verbo, né? Ó, se eu falo grande parte dos torcedores compareceu à festa. É assim, ó. Quando eu falo compareceu, quem compareceu? Grande parte. Então, compareceu concorda com grande parte. Mas se eu falo grande parte dos torcedores compareceram? Opa, dos torcedores compareceram. Eu estou concordando com dos torcedores. No primeiro, eu concordo com o núcleo dessa partícula, né, dessa expressão. E no segundo, eu vou concordar com o que ela está se referindo, que são dos torcedores. Só que por que eu posso fazer um ou outro? Porque está antes. Agora, se tiver depois, aí eu tô enrolado. Se tiver depois, obrigatoriamente isso aí fica no singular. Ó, é assim, é de São Paulo que chega a maioria dos voos. É de São Paulo que chega. Ó, chega a maioria. Se chega, vai chegar a maioria. Eu tenho que concordar primeiro com a expressão, não posso concordar com um dos voos. Tudo bem ou não? Tranquilo? Mas só porque ela tá colocada depois do verbo. Se tivesse colocado antes, posso as duas? Posso. E depois? Uma só. Tá bom? E é até interessante a gente perceber também esses nomes que só usam no plural. Pêsames não traz conforto. Pêsames, ele é um nome no plural, tá? Ele não existe esse nome no singular. Férias também não existe no singular. É sempre no plural. Só que quando não tem a presença do artigo, o verbo também fica no singular. Então, pêsames não traz e férias faz. Fim. Por quê? Porque não tem artigo. Agora, se tivesse artigo, o verbo fica no plural. Sem artigo, singular. Com artigo, plural. É engraçado porque a gente vê muito isso no jornal, né? Estados Unidos é um nome no plural, né? Então, se é um nome no plural, Estados Unidos faz uma declaração, tal. Rola, tá isso no plural. Agora, se eu falo os Estados Unidos, aí isso aí tem que estar no plural. Então, se não tiver artigo singular, se tiver artigo, pode ser que ele venha no plural. Tudo bem? E a mesma maneira quando a gente fala no pronome relativo, né? Paulo foi a pessoa que despachou. Eu tenho que olhar para antes do pronome relativo. Lembra que pronome relativo, a gente já viu isso também em aulas anteriores, sempre retoma um elemento. Então, quem despachou? A pessoa, né? Então, se concorda com o antecedente, a pessoa singular, o verbo também fica no singular. Agora, se eu falo assim, ó, estas foram as pessoas que distribuíram doce. Quem distribuíram? As pessoas. Opa, se as pessoas está no plural, distribuíram também fica no plural. Sussa. E o último também, né? Quando a gente fala assim, ó, todos sabiam que fomos nós que autorizamos. Autorizamos, estou concordando com quem? Quem autorizou? Nós. Então eu tenho que concordar com nós. Tudo bem ou não?
Tranquilo? A gente vê isso quando a gente fala desse pronome relativo quem, né? Desta vez sou eu quem paga. Opa, já parou pra pensar nisso? Tem gente que fala assim, sou eu quem pago, né? E tem gente que fala, sou eu quem paga. Como é que eu vou usar? Nesse caso, quem paga a conta sou eu. Então concorda com quem? Né? Dessa vez sou eu quem paga a conta. Quem paga a conta? Quem paga? Então quem paga está concordando com quem, na verdade. Agora as leis são eles quem ditam. Aí, na verdade, eu estou concordando com o antecedente. Eles. Né? Então existe essa maneira, né, de eu falar, desta vez sou eu quem paga, concorda com quem? Ou as leis são eles quem ditam. Quem ditam? Eles. Então concordo com esse antecedente do pronome quem, que no caso são eles. Tudo bem ou não? Tranquilo? Galera, era isso que a gente precisava ver nesse vídeo. Valeu, obrigado.